Olá, mundo do samba, lá, canal de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, terceiro episódio seguido sobre o Carnaval Cientista. Hoje será o penúltimo, né? Porque semana que vem vai ser ainda sobre o Carnaval Cientista, né? Então, estamos nessa saga exatamente porque aproveitar, né? A gente teve uma semana aí sem episódios. Retornamos agora para falar do Carnaval de Santos. Hoje iremos falar do Enredou, quadro tradicional do nosso podcast, e que a gente vai, portanto, fazer as primeiras impressões sobre o Carnaval Santista. Este ano, pela primeira vez, o Sampa Samba, no caso, nosso quadro que os enredos contam, irá falar, né, do Carnaval Santista. Para quem não sabe o que os enredos contam, é exatamente um quadro escrito, né, que a gente fala aí, portanto, dos potenciais teóricos de cada enredo do grupo especial de acesso de São Paulo, né? E pela primeira vez a gente vai fazer de Santos também, né? Já que a gente faz de São Paulo, vamos fazer de Santos este ano. Em breve teremos também novidades aqui sobre o Carnaval Santista. Para quem acompanha o Cabeças de Depressão, sabe que nós estamos com um novo projeto audiovisual, o nosso SDD, não, é isso mesmo, SDD Produções, em que aí, portanto, a gente vai fazendo documentários sobre o Carnaval. E iremos em breve, junto aqui em parceria com o Claudinho, com o Santos Carnaval, fazer um sobre o Carnaval Santista. Não vou ser audacioso dizer que é o primeiro documentário sobre o Carnaval de Santos, porque eu acho que não é, porque existem outros, mas esse aí é o primeiro, talvez, com um viés um pouco mais, vamos dizer assim, acadêmico, né, de olhar o Carnaval Santista, né, mas aí, mais para frente, a gente vai ter essas novidades e atualizações. Então, hoje vamos falar do grupo especial de Santos, falar aí, portanto, das 8 escolas que compõem o grupo, que, né, temos aí, portanto, retornos, né, à elite do Carnaval Santista, enredos bastante interessantes, e hoje recebemos o Claudinho mais uma vez aqui para falar de Santos. Seja bem-vindo, Claudinho. Boa noite, Emerson. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for ouvir fora do horário. À noite, nós estamos gravando à noite, né? Mas a gente sempre fala a saudação da hora que a gente grava. Mas para todo mundo, muito obrigado mais uma vez aí, o Santos da Depressão, a você, por você deu espaço ao Santos Carnaval. E essa pessoinha aqui que fala de Carnaval de Santos, não tem para onde falar, a gente precisa de amigos, né? E você sempre cedendo o espaço para a gente poder estar gravando. Agradeço a insistência, porque eu sou desorganizado mesmo, sou corrido, mas você sempre fala, não, vamos gravar. Não, tal dia a gente sempre grava. Então, sempre são umas resenhas muito produtivas. Como dizem algumas pessoas, a duplinha lá que faz comentário na internet. A duplinha tá junto de novo. Exatamente, esse é o episódio 196 do nosso podcast. Então, em breve teremos o episódio 200, né? Episódio esse que já está gravado, inclusive, mas foi o primeiro, né? Foi gravado há muito tempo atrás, inclusive, há 3 meses atrás o episódio 200 foi gravado, exatamente para esperar o momento certo, né? De ele fazer bem feito. Então, estamos rumo ao episódio 200. Este ano, como eu disse, a gente vai ter aí inserções no Carnaval Santista, inclusive grandes criadores, a gente vai ter um sobre o Carnaval de Santos, né? Mas aí em breve também a gente vai fazer esse anúncio, então aí estamos aí falando de Santos. Hoje vamos falar, portanto, do grupo especial, as escolas que vão apresentar-se no grupo especial, né? Os enredos, todos eles já foram lançados, as logos também, algumas foram refeitas, graças a Deus, outras passaram por concursos, né? Como o caso da X9. Mas hoje a gente vai falar aqui da ordem de classificação, tá? Então veremos falar todas as escolas que subiram, a começar pela Vila Matias e encerrar aí, portanto, na X9. Aqui não vamos nos direcionar, pelo menos eu, no caso, não irei me basear em samba, até porque eu não ouvi samba enredo de nenhuma escola, seja concorrente, seja vencedor, Rio, São Paulo, Santos, não ouvi, nem ouvirei. Só lá em novembro vou ouvir, quando estiver com a paciência entregue à minha pessoa. Então vamos falar aqui da Vila Matias, baseado no que o Instagram da escola anunciou, tá? Então a gente vai ler aqui quando tiver o texto, quando não tiver o texto, só falar o enredo, né? Então a Vila Matias coroa o rei batuqueiro. A coroa reluz, o tambor ecoa, a posição da herança de um povo que fez existência essa melodia e do batuque sua voz.
Pai Felipe, o rei batuqueiro, hoje seu legado brilha no amarelo, azul e branco de nosso pavilhão. No tempo de dor, ergue-se um refúgio de fé. Nas sombras do Monte Serra, um quilombo floresce. Pai Felipe, o rei sem coroa, guerreiro sem medo, no batuque ele rege, seu trono é o terreiro. Da roda do quilombo, o samba nasceu, hoje o samba é quilombo, a vila é morada, Pai Felipe enfim coroado na alvorada, o batuque renasce, a história é contada, e a Vila Matias em festa é consagrada, né? Uma das logos aí mais bonitas do grupo, que vai, portanto, homenagear talvez o grande homem ou o grande negro da cidade de Santos, um dos, e, que não, né, do estado também, já que Santos tem uma vocação para a questão afrodiaspórica muito grande na cidade, um dos maiores quilombos do estado. O que dizer deste enredo? Pelo menos a apresentação é muito bem feita, né, dá para entender as ideias, dá para entender os direcionamentos. O que esperar? Emerson, antes de falar qualquer coisa desse enredo, a importância dele é tamanha por uma questão. Pesquisar sobre o Pai Felipe na internet, você encontra poucos recursos. E eu acho que a escola também passou por isso, pela sinopse que eu obtive. Quando as pessoas falam de escravidão, as pessoas acho que não têm noção muito do que for. Algumas sim, outras não. E foi uma tentativa de apagar a identidade dele, né? Por exemplo, eu pesquisei várias coisas sobre ele, não sei a origem do país dele, ou seria a região de onde ele veio, para tentar entender um pouco melhor sobre o samba, né? Esse batuque que ele trouxe, que eu acho que explicaria muita coisa, talvez ele elucidasse melhor a gente para poder buscar respostas sobre as nossas origens. Então, eu acho que assim a importância do tema pela pessoa que ele foi, né? Como figura política, como figura de resiliência, de resistência, ele também tem um manifesto, né? Se a gente não cuidar da memória das pessoas que fizeram a história desse país, que não são oficiais, nós vamos estar perdidos alguns anos, e não muito longe. Porque com toda a tecnologia ainda a gente tem ainda, né, buracos. E a gente enfrenta, eu acho que você também como historiador enfrenta, quando vai pesquisar de algum personagem, de Santos, do próprio samba, e isso fica notório. Mas você falou que você não ia se pautar para os sambas, mas eu ouvi os sambas concorrentes, até porque eu preciso colocar no canal, e a linha que vai traçar a escola, eu acho que é exatamente esse orgulho de ser Vila Matias, né? A origem do samba, por mais que seja uma escola nova, no sentido de ser fundada em 2008, mas já tem um grande legado aí, já tem grandes sambistas, né? Seja oriundos da escola ou que vieram para a escola. Então ele tem essa questão de orgulho do bairro da Vila Matias, que remete ao Quilombo, que era lá, que hoje é utilizado como pátio da CT, pelo que eu fiquei sabendo. Nunca visitei, mas é um ótimo lugar para você, uma ótima maneira de preservar um momento histórico, um lugar histórico da cidade. Você colocar o pátio da CT. Nada contra a instituição, mas eu acho que poderia ser até um pouco mais arqueológico essa função. Então ele tem muita importância. Vai falar sobre a origem dele, a questão dele chegar escravizado aqui, a luta dele para poder, que ele sempre foi essa pessoa de lutar pela liberdade. Quando ele encontra o Quintino de Lacerda e ele se vê abaixo, né? Por ele ser um rei, ele se vê abaixo, ele não ia aceitar ordens. E o próprio Quintino de Lacerda entende isso e ele vai e funda o quilômetro do Pai Felipe no pé do Monte Serra. E aí está a conexão que muitas pessoas perguntam: por que toda vez associado o Monte Serra com o samba em Santos? Além de, né, do samba subir para Salvador da Padroeira, também está aí, ó. A origem do samba do batuque foi no pé do monte. Então está tudo conectado na questão do samba. E aí a escola ela vem nessa parte, né, da principal influência dele, a principal influência cultural, que é o batuque, é o samba, né? Dali fez origem. No caso de São Paulo, vem por conta da migração, né, da área rural, né, aquele processo de transformação. Em Santos não, ele aporta, ele chega em Santos, ele desembarca em Santos. Então isso é uma coisa muito rica. A expectativa é enorme, enorme para ver essa história sendo contada, para que essa escola consiga mostrar um grande personagem da cidade, que nem você falou, do estado, e que seja um grande tema e que dali nasçam discussões, documentários, algumas coisas que possam enriquecer esse personagem e a gente venha conhecer mais coisas. Eu vou te falar, eu conheço só como o Rei Batuqueiro, mas eu tenho certeza que tinha muitas outras coisas que poderiam ser exaltadas do Pai Felipe que a gente não tem conhecimento exatamente porque a história tentou apagar. Uhum. Eu acho que é um belo enredo, acho que, como você disse, a questão afrodiaspórica, ela tem uma questão bastante complexa, né? Isso é muito comum quando a gente vai falar de povos de terreiro, né? Povos principalmente de candomblé, umbanda não, umbanda é um outro caso, mas principalmente candomblé.
né? A grande matriz do candomblé que permanece é exatamente a linguística, né? Você não sabe o que é o candomblé, né? O candomblé ele chega no Brasil e ele toma uma nova perspectiva, né? Tanto que, por exemplo, Santos, né? Por exemplo, Santa Bárbara, aqui é Yansan, em Cuba é Xangô, né? Então, são questões bastante distintas, né? Então, o nosso país, né? A nossa realidade gerou uma própria visão, né? De religiosidade, né? E a mesma coisa relacionada ao samba, né? Você tem o uso, né? Agora, né? Estou aqui atualmente sou da Secretaria de Cultura do Guarujá e a gente está percebendo, né? Buscando, né? Relatos de que a própria cidade do Guarujá tinha um tipo de samba distinto, né? E exatamente oriundo de Santos, né? Então, como você bem disse, né? A cidade de Santos se informa enquanto uma realidade bastante assim pujante, né? Do nada, no século XIX, a cidade de Santos ficou uma cidade rica, mas ela já tinha, né, um processo muito avançado de escravidão, né, de negros escravizados, também alforriados, né? Então essa é a realidade da Vila Matias, né, que é o bairro da Vila Matias, ele é enorme, né? Para quem não tem essa noção, o bairro Vila Matias ele é bem grande, é bem extenso, né? Como você disse, nessa região da CET é um espaço bastante importante, né, exatamente de cultura negra, e que no caso, né, ele não está catalogado, né? Se a gente ultrapassa o morro e chega na Zona Noroeste, você tem uma visão de quilombo, né? Que é o quilombo do Jabaquara, né? Que é o que seria ali talvez o resto dos Erasmos, né? Você também ele tem uma presença negra. Esse lado branco da cidade de Santos ocultou mesmo. Essa é a palavra que você disse, é correta mesmo. A população negra em exatamente papel, né? Ainda mais com a construção da Ana Costa, né? Ana Costa, Conselheiro Nebias, meio que esmagou essa população negra e não é à toa, né, que todos eles vão cair no mesmo espaço, né, que é exatamente Aparecida e Macuco, e que ali de fato vai surgir o que seriam as escolas de samba da cidade. E antes disso, né, nesse processo, né, você tem o pai Felipe, né, vendo tudo isso acontecer e transformando isso numa musicalidade, né? Então, acho que é um grande enredo, acho que fica exatamente as questões de como isso vai ser representado na pista, né? São 3 alegorias, são mais ou menos ali, vamos supor, umas 10, 12 alas, né? Talvez até um pouco menos, mas acho que seja isso, talvez um número de alas. E vamos ver como isso vai ser representado na pista, na avenida. Por mais que E só seja um enredo. Ou pode falar. uma observação, eu li o livro do Sr. J. Muniz, né, O Negro na História de Santos, Uhum, e fala que algumas pessoas não entendiam o que era o batuque, para ver como uma coisa que era uma coisa tão nova, né? uhum, Não entendia. Então, quando tinha as rodas de samba, até não sei se seria força pública na época, acho que nem se chamava isso, acho que era a guarda imperial mesmo, se afastava da área de bambuzal lá que estava o quilombo, porque não entendia o que era esse batuque, o que é? Muita gente batendo, que é ato de guerra, o que era? Não entendia. E muita gente já enfrentava atravessar o bambuzal porque sabiam que eram rodas de samba, já frequentavam ali. Então era uma uhum. coisa curiosa, porque a gente hoje ouve um batuque, a gente sabe, seja de um batuque de escola de samba, seja de zabumba, de tamborzão de funk. Hoje você sabe que naquela época não tinham-se noção, então da importância que ele era, até para afastar, né, quem queria atacar o quilombo. Sim, é um Porque ficava grande meio enredo. urbano, né? Para deixar claro, ficava meio área urbana, né? No meio da Uhum. cidade, não era afastada, né? Sim. E acho que, já que encerrando esse ponto, né? Eu acho que o enredo desse era um enredo de grupo especial de São Paulo, né? Talvez muitas pessoas não pensem dessa forma, mas se o pai Felipe fosse do Rio de Janeiro, ele seria enredo de grupo especial, né? Então, acho que fica aí exatamente esse recado aí para as escolas de samba de São Paulo, né? Já que muita gente de São Paulo nos ouve, é, olhar mais, né, para fora da bolha, né? Parece que a Carnaval de São Paulo só olha para Rio e Bahia, né? Esquece que a próprio estado, né, tem manifestação cultural rica, né? E o Pai Felipe é um caso desse, né? Seria um belo enredo em São Paulo, por exemplo, aí a ser feito. Considerações? Mais nenhuma? Vamos para Padre Paulo?
Não podemos ir para Padre Paulo. Eu só ia falar só uma coisa, tem em consideração, então. Hum. É, quando a gente fala de importância de enredo, é que muitas pessoas falam assim, o Carnaval de Santos é regional, só traz tema regional. Não, não traz. A cidade já tem uma importância tão grande que ela se apequena nos comentários das pessoas. Vou homenagear o Ponte Cará. O Ponte Cará não é coisa regional. Poxa, se você não se orgulhar do que é seu, como que lá fora vão se orgulhar? Como que vão querer conhecer? Então tem Uhum, que sim ser tema. Não, eu não considero tema regional, eu considero tema de importância. Isso não é importância regional, é abrangência nacional. uhum. Então é muito importante esse tema passar na Avenida. Eu acho que dos temas que vão passar esse ano 2026, né, esse ano, próximo ano 2026, sejam o mais importante em questão de origem e de conhecimento de identidade. Exatamente. Ainda dentro da cidade de Santos, né, mas por um outro viés aí, portanto, de se entender, a Padre Paulo vem com o enredo Guerreiro Menino e a Jornada Eldorado Social. E no Instagram da escola ela diz o seguinte: ele que ainda pequeno sonhava em ser grande no poder de ajudar jovens a encontrar um futuro saudável e seguro, o tão sonhado Eldorado Social. Durante a sua jornada, venceu diversos obstáculos com a ajuda do boiadeiro João do Laço. Sua força está estampada na cor de sua pele. Guerreiro assim como o orixá que o trouxe até aqui, leva consigo a paz de Oxalá e o amor ao próximo. A escola faz aí, portanto, um jogo, né, uma construção semiótica, Eldorado, essa lógica espanhola, né, ibérica, de entender a prosperidade, né? E a escola também faz ali associações, né, com a questão da matriz, né, africana, afro-brasileira, né? Imagino que ou seja o candomblé, e também um aspecto aí social e também local, né, de um projeto que tem uma importância para a cidade de Santos, em especial ao bairro, né, a que a escola está ali direcionada. O Padre Paulo retorna ao grupo especial, cheia de polêmicas, gosto de polêmicas, mas isso também significa que a escola está bastante preocupada com o seu futuro, né? O que esperar deste enredo, pelo menos que eu estou esperando, a escola espera muito, né? Dele na pista, na avenida, né? Do que eu ouvi nos bastidores, havia essa vontade da escola levar a história dele para a Avenida, né? Um enredo que tivesse esse apelo social, essa sensibilidade. E que retratasse também, como está na sinopse da escola, essa conexão que ela vai fazer entre o Padre Paulo, né, pelo serviço de caridade e ação comunitária, ao Alex também pela sua ação social, também parte social e comunitária. Então, no desenvolvimento, ele vai começar pela fé, né, eles vão trazer toda essa parte da fé, que muita gente fala assim, pô, mas não tem nada a ver. Tem gente, porque antigamente os enredos eram desenvolvidos essa concepção que o nome vinha do Olimpo grego, que vinha essas coisas vinham, né, do Olimpo. Então, quando volta-se para a escola entende a origem, começa a ter esse orgulho e retratar a sua identidade, então ela vai buscar assim no personagem que ela vai levar para a avenida a origem dele e é a fé. E a fé, no caso, é do João do Laço, e aí vai buscar a linhagem deles para trazer toda essa concepção por que ele é guerreiro, por que ele tem essa força de vencer. E depois entra na questão de como ele conheceu o samba, que é a família dele da União Imperial. Então são duas águias, né? A conexão dele de novo entre a escola e com a história dele. Uma águia de novo vai marcar ele. E tem a coroa de rei, né? A águia da União Imperial tem uma coroa. Então ele fala sobre todo mundo crescer, todo menino querer ser um rei, toda menina querer ser uma rainha, né? E os obstáculos que a vida impõe, mas que você não pode desistir de sonhar. Então ele vai buscar, né, no samba, né, essa questão de comunidade, né, de lidar com as pessoas, poder socializar melhor com as pessoas, no sentido de confraternização. Então, tudo isso vai trazer para ele, e aí ele vai para a formação profissional, né, que ele se torna professor, e aí ele começa o projeto. Né, aí começa a conquistar, ter suas conquistas, seus prêmios, seu reconhecimento. Vai ser um maçom, ele é maçom, então a escola já fez esse enredo, então mais uma vez uma conexão entre o personagem e a escola, e aí deságua nessa parte que eu não sei se a palavra seria deságua, mas vai encontrar o Padre Paulo, que também é um símbolo, né? É o nome da escola, símbolo, origem de muita coisa, com a ação social, serviço de caridade. Tudo amarrado para mim, ao meu ver, pela forma como eu recebi a sinopse e como está sendo narrado, para mim está tudo amarrado. Então é um personagem que se conecta até pela questão do bairro e tudo mais.
e vai passar na avenida. Por que eu achei importante esse enredo na questão de atualidade? Santos sempre homenageou seus próprios sambistas, sua gente, nunca foi, como o pessoal fala que é regional, não é regional, sempre exaltou sua gente. E eu acho que o Rio de Janeiro vai criar uma onda, ou vai ditar uma moda, que é as escolas olharem para suas comunidades. Por que um cara que venceu na vida, se tornou empresário, é renomado no mundo, pode ter a história contada na avenida, e o empresário do bairro, que também cresceu, frequentou a escola, não pode ter sua história contada? Então, eu acho isso muito interessante, essa sensibilidade para o momento da escola no especial, porque também é um enredo de grupo especial. Você fala de uma pessoa que talvez para algumas pessoas seja anônima, mas tem um projeto importante e venceu na vida. Ele não herdou nada, ele foi tudo atrás, ele foi atrás disso que ele tem hoje, desse Eldorado, né? Para ele poder trazer outras pessoas, poder fazer sonhar junto. Então, eu acho fascinante a forma como que no texto, né, na narrativa, está se propondo a contar. Faz lembrar muito o enredo da Vai-Vai de 2008, né? No caso lá era sobre educação, né? Que é mais uma questão social, né? Que termina aquele de falando do Instituto Pacarelli. Aqui não é exatamente o Instituto Bocarelli, não existe exatamente um instituto, mas é exatamente esse projeto, né? A projeção social, como se disse o padre Paulo Ornot, né? Que funda, né, a escola. A gente pode dizer que é a primeira escola, né, que tem nasce, né, ela não é exatamente uma escola católica, mas ela nasce dentro, né, desse olhar católico de enxergar o mundo, né, um pouco diferente da Dom Bosco. A Dom Bosco de certa forma, está inserida dentro de um projeto da igreja, né, do Salesiano, embora muitos não concordem com isso, mas ela está, né. Aqui a Padre Paulo não está exatamente, mas ela carrega o nome, né, até hoje, né. E eu acho que é interessante, né, pensar como que uma escola, né, que poderia talvez ir para algo um pouco mais cômodo, né, escolheu de certa forma usar um pouco mais. Acho que é um acerto, né, tanto a Vila Matias quanto a Padre Paulo irem para outros caminhos, exatamente porque é um grupo difícil, né, a gente sabe que tem pelo menos aqui 4 escolas que são praticamente incaíveis nesse atual momento do Carnaval de Santista, e sobra aí 4 vagas, né, e 2, né, são para cair, né. Então acho que eu sempre digo isso, sempre repito, quando a escola trata bem o enredo, né, e coloca ele como centro, né, da sua argumentação, a chance de dar errado é grande, mas é menor do que você levar um enredo só porque você quer levar na alegria, né, ou porque você quer dinheiro por trás disso, né. Então acho que é interessante pensar que dentro da realidade do Carnaval Santista, na realidade do orçamento do Carnaval Santista, você tem a Padre Paulo apostando no que ela acredita, né, não no que ela acha que os outros deveria ela fazer acreditar. Ela poderia pegar dinheiro de uma prefeitura qualquer da Baixada Santista e fazer um desfile ali, né, um pouco mais seguro, mas que geraria talvez um samba ruim, geraria talvez um visual ruim, né. Eu acho que é interessante a escola ir por este caminho. Se eu não me engano, o carnavalesco é o Renan Ribeiro, me corrija se eu estiver errado. Renan Ribeiro, ele tem exatamente eh, essa, essa expertise, né, de falar de enredos um pouco mais sociais. É uma marca dele, né, essa parte um pouco mais crítica de enxergar a sociedade. Exatamente, quase todos os enredos dele têm essa pegada um pouco constitucional de enxergar a sociedade brasileira. E eu acho que esse enredo da Padre Paulo mantém, né, essa biografia, esse olhar social que ele tem. A polêmica do samba fica aí para a escola, né? Se a escola achou que era necessário ter mudança, ela achou, né? Então, eu particularmente acho que isso é um compromisso de querer qualidade, né? A gente não ouviu sambas, mas significa que a escola está tratando isso com muita seriedade. Mas é uma opinião minha, né? Muitos talvez vão discordar de mim. Mas eu acho que mostra uma preocupação, né? Não levar para a avenida o que ela não acredita, né? Que seria até mesmo uma falta de respeito com os próprios compositores. Mas aí fica para outro assunto, quem sabe. Fazemos o podcast à mesa, aí a gente discute tudo polêmico depois. A gente traz até os envolvidos, se eles quiserem. E 1 minuto para cada um, valeu. Enfim, Exatamente. só para concluir da Padre Paulo, e você foi muito feliz no seu comentário, que em Santos tem esse diferencial.
As escolas elas vão buscar recursos para fazer o seu desfile? Não. Mas elas também acreditam no autoral, na criatividade, na produção própria, daquilo de você pegar e falar assim, não, eu vou fazer um enredo assim, vou trabalhar, vou carnavalizar e vou para frente. E sobre o Renan, né, em São Paulo ele já fez carnavais também com poucos recursos. Né? A gente tem alguns desfiles que algumas pessoas, né, que nem ele falou brincando, né, quebrando o bolão, que foi do Camisa Verde e Branco, quebrou o bolão de muita gente, né? E ele continua quebrando, até 2025 quebrou. Não sei se vai em 26, mas e ele tem essa criatividade, a forma como ele conta a história, como ele ilustra isso na avenida, se torna uma coisa muito primorosa de se ver, né? E não é porque ele é de São Paulo, não é nada disso. Porque ele, como já deu entrevista para mim, ele falou, eu me formei como carnavalesco em Santos, então o trabalho que ele desenvolve em São Paulo foi em Santos. Isso é interessante nesse ponto de vista, porque a Padre Paulo também tem que lembrar, né? Ela, lógico que ela sabe disso, ela esteve num momento ruim. Ela não é uma escola que sempre foi ruim. Ela esteve num momento ruim. É uma escola que impôs o luxo, né? Foi padrão de desfile na década de 80 e 90. Então, nós temos que ela tem que lembrar da grandeza, ela não tem que se apequenar. Olha, estou voltando agora, quero ficar. Não. Amigão, sou Padre Paulo e vou brigar. E é isso, ponto, acabou. E tem que ser esse pensamento. Se você for pensar que você vai se manter, você cai. Eu acho que essa. Se eu fosse diretor, eu falaria isso. Eu não tenho que chegar pro oficial e brigar para se manter, eu tenho que brigar para ganhar. Se eu for brigar para me manter, o resultado tá aí. Não tá parando nenhuma que subiu. Sim. Esse é o resultado. É isso. Vamos então agora para a Real Mocidade, no que, para o meu gosto pessoal, é o melhor enredo do Grupo de Santos, do Grupo Especial. O enredo Santos, 480 anos, Mundaréu do Povo, Cultura em Revolução. Até agora, 3 enredos. Esse aqui não é exatamente um enredo negro, mas a temática negra permeia quase aí 60% dele. Então, o Instagram da Real Mocidade diz o seguinte: somos a realiza da arte do samba, reconvexo, erudito e popular. Isso aqui é muito bonito. Santos, dos palcos, das praças, das ruas, em todos os cantos, meu povo é artista. Mundaréu da genialidade que expressa, entrelaça e encruzilha todas as formas de arte. Nosso lugar de fala é a cidade que tanto amamos. E como disse Plínio Marcos, falo desse povão que, apesar de tudo, é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá. Esse legado artístico de mais de 4 séculos é inspiração para o nosso carnaval e, brilhantemente, o artista Rodrigo Cardoso transfigurou o nosso sonho na identidade visual oficial do nosso enredo, que é uma arte muito bonita, inclusive, do enredo aí Santos 480 anos, e o enredo é de autoria do enredista Diego Araújo, né, que tem uma experiência já em São Paulo, e será desenvolvido por uma comissão de carnaval. Viva a cidade poema, é tempo de revolução cultural. Aqui a gente tem junções de muitas coisas que eu acho incríveis em Santos. Uma delas é exatamente o Plínio Marcos, né, que emprestou a sua visibilidade e a sua inteligência para a população periférica do estado de São Paulo, né, não só de Santos, mas da cidade, né. Sem ele a gente não teria nomes como Toniquinho Batuqueiro, como Geraldo Filme, como Zeca da Casa Verde, entre outros vários. E junta uma coisa que eu acho que é incrível na cidade de Santos, que literalmente, né, no meio da cidade existe um bairro chamado Encruzilhada. E uma cidade extremamente conservadora ter um bairro chamado Encruzilhada, poucas cidades sustentariam isso, né? Eu acho que é muito bonito, né, uma cidade que fala da sua cultura, que é um periférico que foi aceito, mas também é um periférico que não é aceito. Né? E Santos é uma cidade artística, né, exemplo de muitas coisas, e não tenho nenhum problema em dizer dos 8 do grupo especial, este é o enredo que mais me agrada, né? Acho muito bonito e muito ousado por parte da Real Mocidade, dar literalmente um 360 na sua narrativa e voltar-se para a cidade de Santos. O que você acha deste enredo? Primeiro que, assim, a Real, ela tem um nome santista, né? Ela tem um gentílico. Então, 480 anos da cidade. Vamos contar a história de Santos de novo, né? Da descobrimento. Não. Vamos contar do café, da abolição da escravidão. Não. Vamos falar de Santos, mas vamos falar de uma coisa que seria uma ala no nosso enredo. Vamos falar de cultura? Vamos trazer tudo que é cultura, tudo que é cultural aqui. Tudo que muita gente se orgulha quando vai para televisão e critica quando está na porta de casa, né? As bandas carnavalescas, as escolas de samba, as danças de rua, né? Tem tudo, tanta coisa para falar de cultura em Santos.
desde de um grafite, desde das muretas, né, que eu fui em Santos, tava tudo, tinha um desenho diferente. Tudo isso é cultura, tudo isso é arte. É uma cidade, né, como diria o próprio Max, mundaréu. Tem tanta coisa positiva, tanta coisa bacana. Então dá para fazer um enredo, dá para homenagear a cidade, não precisa ser uma coisa, contar, né, páginas de história, mas a gente pode trazer de outra maneira. E eu acho que ela faz isso bem. Eu falo isso, volto a dizer, tem gente que se irrita quando eu falo isso. A Real Mocidade sabe fazer carnaval, tá? Ela sabe. Ela só não tem o investimento de outras agremiações, mas ela sabe. Ela consegue colocar um carnaval na avenida, que é prejudicado exatamente porque você tem que gerenciar os recursos, os poucos recursos que você tem para fazer um carnaval, para terminar o carnaval e apresentar ele dignamente na avenida, você acaba optando por recursos um pouco mais alternativos, que uma chuva, por exemplo, desse ano, acabou com eles. Mas se tivesse em chuva, talvez acho que o resultado tenha sido até um pouco melhor para ela, que sabe entrar na avenida, sabe cantar, sabe encantar. Isso é a Real Mocidade. Muita gente fala assim, a Real acho que não se segura não, a chuva ela tomou parada e vai embora. Não, a Real ela sabe ser grande na avenida e veio depois uma X9. Então o problema não é a hora de desfile para a Real, o problema da Real é realmente o investimento. Porque fazer carnaval tem gente que sabe, tá? Já é um time que está fechado há um bom tempo e é capaz de pegar um tema desse e transformar em um grande enredo. Agora vamos ver que se vai vir um grande samba. Eu falo isso porque eu ouvi de muitos diretores da escola, de compositores. A Real tem um estilo de samba. Não adianta a gente querer uma coisa, mas a escola tem um estilo, ela vai ter que ir assim para a avenida. Então talvez a gente crie expectativa no samba, que é um puta enredo, mas não venha o que a gente vai querer cantar, antológico, nada mais. Mas vai sustentar a escola na avenida. Mas voltando para a parte do enredo, eu acho que é uma grande sacada, e quando ele fala assim, de 4 séculos de história, que é praticamente 5, né? Em 480 é quase 5. Então tem muita coisa para ser explorada, tem muita coisa para a gente conhecer. Eu não conheço tudo Santos, eu conheço pouca parte de Santos, eu frequento pouco a cidade. Eu conheço um pouquinho de cada um, então imagina o resto, não sei nada, né? Na orla da praia. Então eu tenho muita expectativa porque tem a visão exatamente do que você falou, é do Plínio Marcos. Qual que vai ser a visão desse Plínio Marcos contando para a gente essa cultura, dessa sensibilidade periférica de encontrar artistas em onde a grande mídia não vai, onde os grandes olhares não alcançam. Então vamos ver como vai ser esse Plínio Marcos da Real Mocidade, trazendo essa visão cultural da cidade. Uhum. Para quem não sabe, Mundaréu é exatamente o livro, né? Plínio Marcos, Histórias das Quebradas do Mundaréu, né? Não exatamente um conceito que ele criou, né? Mas é um conceito que ele desenvolve. E eu acho que eu não sei se isso vai estar dentro da avenida, mas eu acho que o que me atrai é esse reconvexo, né? Convexo é aquela coisa que está côncava, né? E repele, o reconvexo é aquilo que, né, absorve e reflete, né? Acho que isso é muito bonito. E pegar o grande símbolo, né, da arte cientista, né, que é exatamente a Pinacoteca Benedito Calixto, e colocar ela com essa grafia, né, com esse grafismo do picho, exatamente do grafite. Acho que isso tem um simbolismo muito, muito interessante, né, na logo da escola. Né, acho que você contrapõe o Santos Futebol Clube, o erudito, você coloca ali este jovem ali fazendo um passo de breakdance. Acho que isso é muito interessante, é uma junção muito bonita. Parabéns à escola, né? Quando eu critico, e quando eu elogio. No passado eu critiquei, este ano eu elogio. Para mim, o grande enredo do Carnaval de Santos deste ano. Não quer dizer que os outros sejam ruins, não, tá? Mas é que este é o que me deixa mais assim, encantado. Vamos agora para o próximo enredo. Foi o último, né? A ser lançado, o Império de Casa Verde de Santos, né? Império de Casa Verde aqui na nossa página. É a escola que sempre lança o enredo por último, né? Este ano não é ela, mas este ano a Independência ganhou aí, portanto, o selo Império de Casa Verde de enredo, de anunciar por último. No Reino das Fábulas era uma vez o encanto. Não existe nenhuma mais, pelo menos estou aqui baseado no Instagram da escola, nenhuma outra grande informação, mas pela logo ali que tem aparecendo, né? Tem ali uma coruja, tem ali um burrinho, tem um cachorro, tem um grilo, né? Que é o símbolo da escola. Você tem ali um leão, você tem ali um coelho, você tem um livro, formigas. Imagino que seja esse encanto das fábulas, né? Boa parte, né? Vamos dizer assim, a tradição de fábula é exatamente contos, né? Que eram
muito comuns na Idade Média, né? Boa parte dessas fábulas eram terríveis, né? É exatamente uma espécie de você aprender, né, com erros e acertos, né? Até mesmo um contraponto com o crescimento do catolicismo medieval. E as fábulas, né, chegam ao Brasil, claramente, né, como uma tradição. E acho que o próprio Brasil, né, tem suas próprias fábulas. Embora eu não acredite que o Brasil tenha fábulas, tem histórias, né? Mas as fábulas, né, que a gente tem consagradas, quase todas elas têm esse mote, né, de você aprender com elas, né? O que será que a independência quer nos ensinar com este enredo? Ou será que a gente não vai aprender nada? O que você acha? Eu lembro da Fábulas de um Beija-Flor. É, terrível, Lá terrível, terrível. Mas eu acho que não vai ser sobre isso, não. Pelo que eu entendi, vai ser uma fábula contada pelo grilo falante, que é o símbolo da escola. Ele ganha vida numa noite qualquer e ele produz música. E ele vai atrás das outras fábulas, né? Então, como fábulas geralmente é contada também pelo um animal, são sempre animais. Você nunca vai ter personagens, pessoas envolvidas. É sempre os animais. Então, ele vai usar esse fio condutor do grilo e vai contar as fábulas da história. A cigarra e a formiga, tem algumas das sinopses que tá aqui, eu vou ser muito sincero. A infância é uma porcaria. Quando você vai ficando velho, você não lembra de algumas coisas. Eu li algumas aqui, eu não entendi a referência. Mas eu sei que são Hum, das fábulas. Então vai vir por essa linha. A gente falou brincando, né, do Fábulas de um Beija-Flor, porque a escola exatamente o pegou para celebrar os 70 anos, eu acho, da escola, e utilizou o Beija-Flor para contar só seus próprios enredos, né? E dividiu por setores com cada fábula que fosse mais marcante para poder abrir o setor. Não acho que seja a proposta da independência. Acho que seja até um pouco mais irreverente, porque é a característica da escola. Talvez tenha alguma coisa aí que vai ser explicado para os compositores que eu, pelo menos, não consigo entender ali no texto. E não estou dizendo que o texto é ruim, é que eu não entendi realmente aonde isso vai nos levar. Mas eu só sei que é uma comemoração de 50 anos e o grilo do falante da escola que ganhou vida e vai, através da música, através da arte, trazer as outras fábulas para a gente na avenida. Talvez seja só exatamente isso, é um personagem da agremiação que resolveu trazer as fábulas de forma divertida. Talvez seja isso, tá? Estou sendo bem sincero, que eu não entendi muito bem o propósito da história. a proposta acho que é interessante. Não me agrada, acho que dos 8 é o que menos me agrada, do grupo especial. É, acho que é um enredo que demanda muita coisa, né? Demanda um visual bem feito. Não estou negando, acho que a escola tem essa capacidade, mas demanda uma visualidade muito bem concreta, né? Espero que a escola consiga, né, realizar isso, né? Uma escola importante para o carnaval da Baixada Santista, né? Exatamente por ser uma representante de Cubatão, né? Cubatão que tem um carnaval bastante antigo na cidade como um todo, né? No estado como um todo. E eu acho que a ideia é interessante. Eu particularmente não gosto muito do lúdico só por ser lúdico, né? Eu acho que o lúdico ele tem que ser desenvolvido, né? Só colocar a fábula sem um início, meio e fim fica também uma história um pouco estranha, né? É, talvez no final a escola conte, né, que uma grande fábula dela seja exatamente ela própria, né? Esse grilo talvez descubra que ele é a própria independência, né? Talvez seja isso, né? E se não for, poderia ser até interessante, mas uma coisa que é inegável dentro da independência é que é uma escola que aprende com os próprios erros, né? E nos últimos anos ela tem errado, né, ao longo ali dos seus desfiles, né? Inclusive este ano, né, o Enredo da Pimenta ficou muito repetitivo na pista, e eu espero que este ano, até mesmo porque o desenvolvimento do enredo pede que as coisas vão mudando ao longo da sua narrativa, espero que isso seja corrigido esse ano na Independência e que o enredo seja bem desenvolvido, bem apresentado, dá para ter um samba irreverente, como você disse, e encerrar o carnaval, né? Esperamos que nada dê errado, né? Que as coisas dê certo. Não sei se é porque É uma ali, linda. eu não sei se o sol nascendo ali é uma provocação, né? Mas tem um sol nascendo ali, né? Ou se pondo, não sei, né? Depende do ponto de vista. Eu conversando com os diretores da escola, é a maior preocupação deles. Uhum. Porque é aquela coisa, todo mundo conhece a sua comunidade, você sabe onde estão os seus defeitos, onde estão os seus problemas. E nós estamos falando de uma cidade, Cubatão, vai ser a última escola a desfilar, né, em Santos, que muita gente trabalha de 6 por 1.
né? Tem muita Sim. gente que trabalha nessa escala. Então, o maior desafio deles é eles conseguirem chegar íntegros lá e conseguir realizar um desfile sem contratempos. Mas eu não digo isso, é, eu digo pelo desafio que é conseguir organizar todo mundo, as pessoas conseguirem suas folgas, tudo para poder desfilar no horário que é, porque Santos tem um desfile uma semana antes, para quem não sabe. Então, é, o desafio que você vai ter no dia do desfile em si, você vai ter o dobro uma semana antes. Principalmente numa região, né, que não entende muito o que é o carnaval, né? Não valoriza tanto o carnaval. A gente que valoriza. Tem pessoas que, pô, carnaval e nada é a mesma coisa. Então, o grande desafio vai ser eles conseguirem chegar na avenida e poderem fazer os desfiles. Lá eu sei que eles fazem um grande desfile na avenida. Fica a desejar em alguns aspectos, mas é que nem você falou, acho que são os erros que vão fazer você acertar. E também alguns erros que tem em Santos, é bom a gente pontuar mais uma vez, é por falta de ensaio técnico, né? Muita gente fala Uhum. sobre São Paulo. São Paulo, não sei o quê, São Paulo não tem mais correria. Até pouco tempo atrás tinha correria e o que fez isso diminuir, foi exatamente a quantidade de ensaios técnicos. Você conhecer o seu campo de jogar, para você jogar, é igual futebol. O cara vai jogar, ele precisa conhecer o gramado antes. Eu tô frequentando o campo de bote, o pessoal faz dois, três lances para poder conhecer o campo, para poder começar a jogada. O carnaval é a mesma coisa, gente, uma pista, não é uma reta que tu vai com a bateria, vai reta e acabou. Não. Tem os desafios, sim, disso, falta de comunicação, falta de ensaio, e o ensaio técnico ajuda a corrigir isso. Então, erros que estão acontecendo em Santos, eu volto a dizer, são falta de ensaio técnico. Não é que a escola não sabe cortar na avenida, são falta de ensaio técnico. E uma coisa sobre Cubatão, talvez Cubatão volte a ter a folia de carnaval, não sei se competição, não sei se apenas voltar com as escolas para poder se voltar com o ar de carnaval e as escolas poderem ganhar corpo para depois voltar para a disputa, mas pelo que eu estou sabendo, talvez a escola, a cidade volta a ter desfiles de escola de samba, não só com a Independência, mas também com outros que possam surgir e outros que estavam aguardando a voltar a decisão da prefeitura em ter os desfiles, o concurso em si. Então pode ser que seja uma novidade. Outra cidade ter carnaval na Baixada seria muito interessante, que os outros também despertem e sair desse limbo aí que não tem carnaval. Por exemplo, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, que acho que faz falta não só para o Carnaval de Santos, como para a região ser mais forte, o comércio ser mais forte e tantas outras coisas que vão fortalecer com mais de uma cidade tendo os seus desfiles. Exatamente. Por falar em Guarujá, vamos aí, portanto, para Guarujá, para falar do enredo da Mocidade Amazonense, Enauenê Amazonauê. O feitiço da Amazonense tem poder. Olhando a logo, olhando o título, dá a sensação de que o enredo está indo por um caminho. Mas graças aos deuses, a escola fez um vídeo contando o seu enredo, ilustrando ele, né, algo, não diria inédito para o amazonense, mas deixando bem claro aí o que ela quer, né? Então, exatamente todas as dimensões possíveis do que seria o feitiço, né, os encantos, né, toda essa questão do poder, seja ele no místico, no religioso, né, na crença, né, assim, como um todo. É um enredo difícil, um enredo denso, um enredo pesado, né, mas a gente não acabou, não estamos seguindo aqui a ordem da apresentação dos desfiles, né, mas o primeiro dia, a gente já falou de quase todo, só falta a União Imperial, né? Mas a Amazonense está nesse dia extremamente denso, né? De narrativas densas, de escolas densas, e ela apresenta talvez o enredo mais denso do grupo especial, um grande desafio. Não é fácil, né? Fazer. O enredo é fácil, talvez estendido? Talvez, mas não é fácil fazer ele, e não é fácil fazer ele ser entendido, né? E até samba, né? Um samba sobre esse enredo é bastante difícil, mas a escola tem know-how para isso, ela tem condições, mas nos últimos anos ela tem, assim como a independência, ela também tem perdido às vezes para ela própria, né? E o que esperar deste enredo místico, do feitiço da ilha, do feitiço da Amazonense, é tanto feitiço aqui que o que não falta é proteção. Vamos ver se a proteção vai dar certo, né? Exatamente. É até interessante que a escola faz, né? Ela começa usando o seu símbolo para poder evocar esse enredo, esse feitiço. Então, é uma grande Uhum. sacada, porque a escola Mocidade Amazonense tem um índio como o seu símbolo. Muita gente pergunta, por que amazonense? Que não é de São Paulo, então cabe a explicação. É por conta do time de futebol que levava o nome da rua, né? O Amazonas, o time era Amazonas e virou Mocidade Amazonense.
Então ela usa seu símbolo, né, para evocar esse feitiço que é esse enredo. E ela já começa uma explicação, né, que tem a diferença entre feitiço, magia e bruxaria. Então já começa já esclarecendo que nem tudo é feitiço, nem tudo é bruxaria, nem tudo é magia. Então isso é interessante. E aí ela vai para uma parte divina, né? Ela vai pelo primeiro feitiço divino, que foi da maçã, da serpente, lançado para Adão e Eva. É o primeiro feitiço que ela vai apresentar. Então, quem fala assim, poxa, não aguento mais ver a Muslim sentada de verde na avenida, vai continuar vendo, porque se o começo do desfile é sobre Adão e Eva, então o paraíso não vai ser de outra cor, a não ser um verde. Então, já posso imaginar um abre-alas verde, a gente começa a imaginar um desfile voltado para essas cores, talvez mais cítricas, mas vão ser nas cores verdes, acredito eu. A não ser que o Carnaval que resolva surpreender a gente e colocar uma outra cor. Depois vai para os feitiços e suas formas, né? Seja eles amuletos, talismãs ou patuás, seja pelas forças da natureza, seja pela confecção desses objetos transformados, canalizados em energias espirituais. Depois ele vai para o feitiço lúdico, que você adora, lúdico, infantil, que tem uma mensagem interessante, que todos os feitiços dos desenhos animados, né, do lado infantil, eles são quebrados. É uma punição e depois quebra, né? Uma forma também de educar, né? Ó, se acontecer tal coisa, você vai perder isso. Ó, você não viu lá no desenho? É uma forma de educar também. E sempre transformando, sempre uma coisa de crueldade, sempre nesse sentido. Então, às vezes, as crianças crescem com esse negócio que feitiço é uma coisa negativa, uma coisa por conta dos contos de fadas mesmo. E aí depois ele vai chegar nessa parte do carnaval que eu achei interessante, porque até então eu achei que ia exaltar só o feitiço da ilha. E aí quando eu fui pego surpresa, fico pego surpresa no sentido assim, porque é legal. A escola vai colocar o feitiço brasileiro e a magia xnoviana, exaltando, né, o mestre Paulão, os mestres de bateria da própria feitiço da ilha e a magia xnoviana. Então eles falam que é um triângulo ali que se forma desse feitiço do carnaval. Como você disse, é denso, é muita coisa, mas eu digo na questão de ilustrar isso na avenida, porque às vezes você pode fazer uma fantasia, achar que é uma coisa e não é. E quando a gente fala isso, é leitura, né? Muita gente fala assim, pô, mas por que você fala tanto em ilustração de desfile? Porque o carnaval é uma festa, é um teatro, é um filme que você não tem legenda, você tem que ver e entender. Se você está indo e não está entendendo, tem alguma coisa errada. Ou você não entende carnaval, ou a escola não está conseguindo te explicar. Então é mais fácil entender que talvez a ilustração não foi tão perfeita. Falta de conhecimento, talvez, porque você não tem um QR Code para colocar na fantasia e ver o que está escrito. Então tem que ser uma coisa bem fácil de entender. E eu acho que é um enredo difícil. Até pensando em questão de cores, né? O feitiço a gente sempre vem para um lado da magia, negócio meio verde, meio, né, roxo, a gente não consegue fugir disso. Pelo menos eu estou falando, né, eu, que tenho uma irmã de 1 ano e pouco, a gente vê desenho animado é só dessas cores. Então, não sei como que vai ser esse desenvolvimento, mas eu acredito muito no trabalho do Renan, que é o Renan de Carvalho, que tá, eu acho que é um dos grandes nomes que surgiu aí nos últimos anos. Ele tem uma bela paleta de cores, tem criatividade, mas vamos ver como que fica isso na avenida, o que ele queria contar, né, no texto, se ele consegue ilustrar para que seja um grande desfile. E como você bem disse também, falei isso na transmissão, a amazonense ela perde o carnaval, teve sim um problema na concentração, isso é inegável, teve, mas ela estava tão preocupada com esse problema de não conseguir resolver que tem um vídeo do pessoal da escola de Sampa, né, que faz os vídeos das bossas. Cara, quando dá largada, as baianas saem numa correria. Então a escola não teve alguém que colocasse tranquilidade, passasse calma, de dizer vai dar certo, vamos fazer o combinado, esquece o que aconteceu lá na concentração. Eu acho que isso prejudicou a agremiação, que correu, pegou pouca chuva, mas correu. E aí falou, depois fica aquela história, não, mas a gente ia colocar o recurso porque a gente tinha como fazer. Então por que vocês correram na avenida, gente? Então faltou uma liderança, faltou uma calma para ir para a avenida e falar assim, ó, calma, vamos fazer o nosso. Porque o desfile foi incrível, foi impecável, foi maravilhoso. Tirando a correria, foi maravilhoso. Mas aí chegou no final, correu, estourou o tempo e teve, né, o recurso que salvou. Mas se não fosse isso, também tinha prejudicado o carnaval. Então, tem que ter, às vezes, também é falta de ensaio técnico isso, é falta de simular essas situações. Às vezes a gente está tão nervoso para entrar na avenida, aquela tensão, e acontece outras coisas que desestabilizam a gente, eu sei disso, mas tem que ter emocional, tem que ter controle emocional por parte da direção de harmonia de carnaval para colocar a escola na avenida. Eu acho que isso, o nervosismo da direção passou para os componentes, e aí o resto da história a gente viu na avenida. Foi uma boa apresentação, uma boa execução.
mas faltou essa parte de tranquilidade para poder concluir o objetivo. Pelo menos é o que eu enxerguei desse desfile. Sim. Eu tiraria a parte da Adão e Eva, é totalmente desnecessário, não faz sentido, não faz sentido nenhum, me desculpe, né? Às vezes a pessoa que cria pensa, você não gosta de mim. Não, não é isso, não, mas não faz sentido nenhum, nem, nem bíblico, nem mitológico, nem no dicionário, nem no chat GPT, não faz sentido ter Adão e Eva no noticiário sobre feitiço. Tem um que ali de um pouco de mocidade independente, né? A questão ali de Oxóssi, né? Nesse final. Tem uma questão ali de Império de Casa Verde, né? Esse lado lúdico, como se disse. Tem uma coisa ali um pouco até mesmo antropológico de entender a ideia. Eu não gosto exatamente, eu acho que eu tiraria parte exatamente do Adão e Eva. E eu acho que, de novo, assim como no passado, repito, este ano dá para entender, porque a escola de fato, né, fez um vídeo sobre, mas a comunicação deste enredo não é a ideia do Tsiri, não é a proposta. Me desculpe sem querer ser chato novamente, mas eu acho que faltou isso novamente este ano, mas este ano acho que ficou mais. O caminho foi ali 80%, a gente consegue entender ali 80%. Mas eu não sei se não tivesse aquele vídeo, daria para entender totalmente a ideia do enredo, talvez só no City a gente teria essa realidade. Mas já também parabenizando todas as escolas, pelo menos o grupo especial, a gente consegue entender tudo que elas querem levar para a pista, coisa que as 14 escolas de samba do grupo especial de São Paulo, com mais de 13 milhões de reais, não conseguem fazer, né? Então, parabéns às escolas de Santos com um orçamento minúsculo, consegue fazer pelo menos algo digno, né, para a gente, né? Não digo para mim, né, ou para o Claudinho que a gente cobre, mas para a pessoa mesmo que vai ver, né? Ela tem que entender, ela tem que saber o que está acontecendo. Então, parabéns aí, Amazonense, pelo vídeo, né, ilustrativo do enredo, e espero que dê tudo certo na pista, né? É Quer que a gente acrescentar fala, alguma coisa? a gente, quando é crítico, as pessoas acham que a gente tem alguma coisa pessoal. Eu, não, sinceramente, não tenho nada contra ninguém, Santos. Muito pelo contrário, eu falo a gente grava vídeo aqui, muitas vezes vem compositor, vem dirigente esclarecer o que a gente falou aqui. E eu falo, então, você está falando para mim, você tem o meu contato. Agora, se uma pessoa comentar na internet, se você não tiver contato, você vai fazer o quê? Você vai avacalhar ela, vai achincalhar ela porque ela não entendeu? Não, você vai ter que explicar também. Então, eu falo que não entendi, você vem e me explica. Por que que você já não deixou isso claro antes, meu filho? Então, é mais ou menos esse conceito. Eu tinha um professor na faculdade, o professor Elvis Vanderlei, e ele falava o seguinte: a manchete de uma notícia, ela tem que ser o que é o texto, né? Você não tem que viver de clickbait, de chamar. Não, você tem que trazer o que está no texto. E tinha uma outra professora, essa eu já não lembro o nome, que era de artes, ela falou assim: quando você for colocar uma foto, você tem que ilustrar aquilo que você está escrevendo. Uhum. Se você não conseguir vender, juntar os dois e vender, ninguém vai querer ver. E quando a pessoa entrar, ela não vai entender, vai falar que você está querendo criar polêmica, criar um monte de coisa, porque ela não entendeu. Então tem que ser bem claro essas coisas. A gente trabalha com comunicação e a comunicação é tão difícil que virou faculdade. Então tem que ser um pouco mais claro. Eu só, aproveitando que você falou, quando eu vi a logo, eu achei que ia ser alguma coisa sobre indígena. Ia focar Uhum. nisso. Alguma lenda, era alguma tribo que a gente não conhecia, e talvez fizesse conexão com o símbolo da escola, que é o índio. Depois que eu vi a explicação, vi o vídeo, tive acesso à sinopse, eu falei, tá, então ficou mais claro. Aí as pessoas vão criticar a gente na transmissão, de falar assim, pô, vocês não explicaram o meu enredo. Aí o cara faz uma sinopse de 5, 6 folhas, quer que a gente sempre fale em 10, 5 minutos, que tem que ouvir o samba e falar o que ele quis explicar em 5 minutos, o que ele não conseguiu resumir em 6 folhas. Então, é exatamente essa questão. Não estou falando da Amazonense nesse momento, tá, gente? Estou falando no geral. Então, Uhum. é saber explicar o que você quer, entregar, né, um objetivo, né, ser objetivo no que você quer passar. É só isso que fica de lição aí, de lição, não, desculpa, de recado. Não é uma crítica direcionada, é uma crítica geral. Então vamos agora para a terceira colocada do Carnaval de 2025. Alguns vão falar, alguns já vão pensar, nossa, ele está nos provocando. Não, foi a terceira colocada, né? Mas empatou, né? Agora a gente vai falar de um tríplice empate, né? Porque todas elas ficaram 1,1 à frente da quarta colocada, né? Unidos Morros. No enredo, o bicho nosso de cada dia, um jeitinho brasileiro de sonhar. A Unidos Morros bota a banca na avenida e traz para o próximo carnaval um enredo que personifica a verdadeira cultura popular.
uma crônica carnavalizada onde a intenção é retratar o dia a dia do jeitinho brasileiro espelhado no jogo mais original e exótico do país, o jogo do bicho. É a metáfora viva de um Brasil contraditório, cheio de crenças e esperanças perdidas, mas também de sonhos persistentes. De um povo que esquiva das crises com malícia e fé, sonhando com um futuro melhor, como quem não se porta em perder hoje, para, se Deus quiser, ganhar amanhã. E assim seguimos entre o certo e o possível, considerando o jeito de viver num país onde a regra é exceção. Nesse Brasil real, entre sátiras, inversões e fantasias, o sambista é rei e o bicho é oráculo. Hoje, nosso enredo apresenta a arte de levar a vida dura com leveza, porque o bom brasileiro nunca perde a esperança nem a graça. Afinal, esse é o tal jeitinho brasileiro. E se o futuro é sorte, que dê jacaré na cabeça e a vitória para a colina. Observação: a logomarca do enredo é provisória, graças a Deus, porque saiu de algo horrível e tenebroso para algo bonito, né? Usável. Usaria uma blusa dessa logo? Com certeza. Né? Se a impressão ficar bonita, né? Porque às vezes a impressão fica horrorosa, fica muito feio, né? Mas a primeira logo não deveria nem ser postada. Deveria só, este é o enredo, né? Um videozinho, ou sei lá, uma imagenzinha de um talão de jogo do bicho, mas isso aqui manchou este enredo. Hoje a logo é muito mais bonita, mas essa primeira me dá calafrios para um enredo que é muito bom, um enredo que poderia ser facilmente Veja esse desfile acontecendo na Marquês de Sapucaí, porque ele já aconteceu, né? Por isso que não acontece mais, né? E quando aconteceu foi campeão. Mas aqui em Santos é uma escola. Santos é uma cidade muito culturalmente muito associada ao Rio de Janeiro, principalmente a parte dos morros, né? Tem uma pegada carioca muito interessante. E mais uma vez, né? Eu diria ali que pelo quinto ou sexto ano consecutivo, a Unidos dos Morros não erra no seu enredo. E parabéns ao carnavalesco, se não me engano, o carnavalesco é o Igor Carneiro, né? Se não me engano, mudou não, né? É o mesmo. Que Ele mesmo. faz um texto aqui, só para rede social aqui, muito claro, muito objetivo, dá para entender a proposta do enredo, as ideias. Não acho que é o melhor enredo, porque para mim o melhor enredo é da Real Mocidade. Mas esse aqui é um dos grandes enredos deste ano do carnaval brasileiro, eu diria, né? Aqui do estado, né? Nem no Grupo Especial de São Paulo tem um enredo tão bom assim, não. E eu falo assim, da Inclusive, ousadia ele é dos... carnavalesco de São Paulo, né? Ele é carnavalesco, né? Ele é carnavalesco, escola de samba no Grupo Especial, né? Ele tava na Mancha, acho que ele foi. Agora eu não sei pra onde ele foi. Eu sei que ele tava na Mancha. Ele era parte Ah, da comissão de. é melhor qualquer enredo que ele estaria fazendo em São Paulo, inclusive. Eu vou dizer, eu vou usar a palavra ousadia desse enredo no momento que a gente vive das questões de CPI de Bet e tudo mais. Uhum. Mas a gente não pode deixar de citar que isso faz parte do popular, do Brasil. Eu vou dar um exemplo muito. Se alguém achar isso estranho, mas eu vou falar. Esses dias eu sonhei com o número e eu falei aqui em casa. Nossa, sonhei com o número assim assado. Meu avô falou assim: joga que vai dar galo. Joga que dá galo. Então, isso é do dia a dia. Né? Aqui em casa, se alguém tem um sonho, vê um número, vê que bicho que é. Sou eu com bicho? Putz, esse não tem, mas não dá para jogar nesse? Aqui em casa é assim. Tá? Então, eu quando tinha, acho que meus 7, 8 anos de idade, eu brincadeira de olhar para a nuvem e ver uns bichos, né, umas imagens, eu vi um cavalo. Eu falei, é um cavalo. Eu ganhei. O valor que chegou para mim foi R$ 10. Eu acho que ganhei mais. Mas o que chegou para mim gastar como criança foi R$ 10. Então, o bicho, ele faz parte, acho que da vida do brasileiro. E é aquela coisa, né? É mais fácil deixar na ilegalidade, a gente for entrar nesse ponto, do que você oficializar, né? Porque é mais rentável não oficial do que oficial. Então, o jogo, ele tem essa polêmica, mas não é pela sociedade que o trata como fonte de sorte, vamos dizer, de jogo, para tentar não mudar de vida, mas pelo menos ter uma graninha extra. É sim pelaquela parte que sempre, né, vê tudo que vem da periferia como negativo. Ele não começa ilegal. O jogo do bicho ele começa através de um zoológico que estava ruim e uma brincadeira se torna o que se tornou hoje. E a ligação do jogo do bicho com o carnaval, para quem acha que não existe, então não conhece a história do carnaval. Né? Como o Emerson disse, já passou na Marquês de Sapucaí em 76, com a Beija-Flor, que foi usado esse enredo de instrumento para um dos bicheiros fazerem parte da cúpula do jogo do bicho, e se tornou um dos grandes carnavais do Joãozinho 30, Laíla e companhia, que revelou o Neguinho da Beija-Flor, primeiro samba dele.
Então, a ligação é a todo momento. Aqui no enredo no vídeo que o Igor divulgou, inclusive, parabenizá-lo pela narrativa que ele se propõe a contar. Eu separei algumas coisas aqui que eu acho sensacionais, é quando ele fala assim, o sonho vira fé, a banca vira altar e o apontador o profeta. Então, a forma como ele cria essa narrativa é sensacional, porque ele vai aproximando coisas da gente. O jogo do bicho, ele que nem ele fala, não é a aposta, né, que persegue não é o jogador que persegue o palpite. É o palpite que persegue o apostador. Você está em todo momento. Você vê um número na casa, você vê um número no mercado, você vê uma hora. Qualquer número você vai querer transformar isso, né, num sonho, para fazer uma fezinha. E é aquela coisa, você recebe o que você ganha, vale o escrito. Então, é parte do nosso dia a dia, é cultural do Brasil, para quem acha que não, que, como ele diz no enredo, é a parte não oficial do nosso país e é cultural isso. Então, teve as polêmicas da Beth? Teve, só que eu acho muita ousadia, mas num ponto positivo da escola trazer esse tema, porque é a identidade das escolas de samba. E eles vão fazer menção ao Barão de Drummond, que começou o jogo, Natal da Portela e o Maneco Perneta. Acho que são os três personagens que no final até eles colocam um agradecimento, né, por ter dado, vamos dizer, esse presente, esse enredo para a agremiação. Eu não vou dizer que é o melhor, porque para mim eu acho que cada um vai ter um gosto. Eu gosto muito da Vila Matias pela proposta. Vou gostar de outro que vai vir agora, a gente vai falar. Mas eu achei esse daqui divertido e muito criativo, como que vai vir. Porque no final ele fala assim, se você sonhar com uma lagoa no alto de uma colina, aposte com força, aposte alto e com fé, vai dar jacaré, que é um símbolo, vamos dizer, não oficial da escola, é o símbolo da bateria, talvez, né? Mas não é o símbolo oficial. Então, é a aposta da escola em voltar a ser campeã. Não fez desfile para não ser campeã, mas teve muitos problemas, e eu acho que a gente tem que aprender com os erros, né? Teve muitas mudanças na agremiação, muitas não, né? Mudou na bateria, mudou o casal também, mas a base de tudo que eu acho que é a direção de Carnaval de Harmonia e Carnavalesco se mantém, então a gente pode esperar um grande espetáculo. Eu perguntei pro Chitinha, eu falei, tem alguma aposta, casa de aposta envolvida? Ele não me respondeu. Mas se tiver, gente, também, pô, todos os times de futebol tem, hoje quase todos os programas, não tem que ter, não estou dizendo que a escola teve vergonha, mas não tem que ter vergonha. Eu acho até um erro o carnaval não ter a ganhar um valor, acho que tem recursos para pagar. Hoje, eu acho que é atrás de uma, enfim. Mas eu acho muito ousada a sua narrativa. E a chave da vida. Então, a União Imperial está conectada com suas raízes e tradições, e com isso se reflete em sua arte e cultura. O desfile no Carnaval de 2026 será uma celebração emocionante da ancestralidade e da resistência. A arte aí, a logo dos orixás cabulosos aí da escola, estão bravos, eles estão aí invocados. Eles estão indo para a luta depois daquele enredo. Agora eu posso falar com todas as palavras que eles merecia, sem pé na cabeça de 2025. Enfim, a União Imperial olha para o que ela sabe fazer e às vezes ela não acredita, que é fazer enredo negro. E vamos para mais um enredo negro, agora de Orixá, retorno inclusive da União Imperial nessa temática. Uma logo extremamente conceitual, extremamente desafiadora. E eu já vou lançar aqui o desafio. Será que o enredo de Siri vai ser neste estilo afrofuturista? Não sei, mas adoraria ver em Santos uma coisa afrofuturista. Eu acho que não, mas vamos ver, né? Ó, pelo vídeo de apresentação do enredo, até chegando nessa parte, escolas de samba de Santos, né? Eu estou falando para escola de samba de Santos, que é onde eu direciono meu trabalho. E a gente faz críticas, a gente às vezes é ouvido e as pessoas da contraponto não querem bloquear a gente de nada. Usem esse modelo de usar vídeos para contar o enredo de vocês. Isso ajuda muito a explicar o que vocês querem passar. Ah, e Isso é uma coisa muito antes, importante. eu acho que uma coisa também que é importante pontuar, já que você está falando disso, né? A União Imperial tem um projeto dela de audiovisual, né? Que ela dá esse curso dentro da sua própria comunidade. Além de ter a própria TV União também, que é o Exatamente. canal da própria escola. Então é muito interessante esse formato. E o que eu entendi? Agora eu vou colocar o que eu entendi vendo o vídeo. A União Imperial ela vai Uhum. contar sua história de 50 anos, mas não da forma como muita gente, como estava falando da Real Mocidade. Vamos contar a história da cidade? Vamos, né? Descobrimento
data de fundação, padroeiro, não. A escola vai contar a história dos 50 anos, mas vai usar os orixás, cada um trazendo sua força, a sua proteção, a sua vontade de guerrear, de vencer, né, a riqueza, os ventos que trazem bons fluidos. Eles vão usar os orixás para contar essa história. E que em cada momento teve um orixá presente na sua história que faz a conexão quando eles falam de ancestralidade, né? A escola ela vai no como se fosse um rito de inicialização de candomblé, né? A escola vai ser batizada em verde e rosa, então ela começa com essa parte de rito de inicialização, depois ela começa a fazer, vamos dizer, analogias aos seus próprios temas, né? Nas páginas antigas, Sonhos da Gomeia, calendário, e faz na questão de ser fé, ela fala assim, um hino de fé, que é o próprio samba de exaltação da agremiação, que eu acho que é mais conhecido que o próprio hino, e depois fala do sorriso que invadiu o seu peito. Aí chega na parte da consagração e vai exaltar, através de Oxum, as mulheres que criaram essa história, que às vezes é tão limitado a só as personagens, as figuras masculinas, que as femininas, que também têm importância, às vezes, eu não lembro o que foi uma vez, falou assim, a costureira da escola. Cara, se essa mulher não costurar, a escola não vai para a avenida. Então, ela é importante, quanto um cara que empurra o carro. Então, essa parte de usar Oxum para exaltar as mulheres da escola, eu achei sensacional. A riqueza, o ouro, a fertilidade. E aí depois ela vai para o secretismo de Xangô e São Judas Tadeu, né, de ser o padroeiro da escola, né, de buscar essa justiça. Porque no início da escola ela teve problemas, né, de ensaiar num lugar, o vizinho reclama, tem que mudar para o lugar, aí depois reclama de novo. Onde ia arrumando, vamos dizer, que nem o próprio mestre Simonal falou, onde ia arrumando confusão, a gente ia indo para outro lugar, né? Então ela vai buscar essa justiça. E essa justiça vai vir nos ventos de Ansan, trazendo bons fluidos, que vai ser o pentacampeonato da escola, né? Vai ser 85, 86, 87, 88, 89. Que vai ser, depois de tanto tempo, uma escola volta a ser hegemônica no carnaval. Eu acho que, não sei se eu vou falar besteira, mas acho que a União Imperial é a quinta escola a ser campeã. Foi X9, Brasil, Império do São, Padre Paulo e União Imperial. Até então só tinha 5 campeãs. Então ela ganha e se torna hegemônica. Isso é uma coisa sensacional. A gente tem que exaltar. São poucas que conseguem ser feito. E até usando isso para pontuar, que a União Imperial ela só tem um campeonato que não teve sequência, né? Foi o de 97, que dividiu com a Padre Paulo. O resto foi tudo sequência. 85, 89, 93, 94, 2018, 2019 e 97, que é como eu citei agora. Que eu já falei isso em publicação, teve gente que não entendeu. Então, quando eu digo em sequência, é isso. Depois ela vai para proteção, porque o Santos vai passar tempos sombrios de tentativa de sepultamento da nossa cultura, como disse meu amigo Wagner Alcântara Aragão. Santos sofre tentativa de sepultamento do carnaval há tempos, né? Só tentaram em 99 e não conseguiram. Aí depois, em 2000 e 2005, tentaram novamente. E em 21 e 22 também tentaram. Então, é consecutiva essa tentativa de sepultamento. E a escola vai usar as forças de Ogum para poder guerrear, para se proteger dessas mazelas, dessa guerra que ela tem que se preparar, desse silêncio que ela vai ter que ser imposta. Mas quando estamos não é de silêncio. Ela é batuque, é alegria, é vibração, é canto. Então ela vai utilizar o Ogum para trazer essa parte dessa guerra. Mas ela vai buscar o renascimento também. Ela tem que buscar quando você está perdido, a gente realmente reza, né? A gente olha para assim, puta, me dá uma força, dá uma luz. A escola também foi. Aí conta a história de Iguape. Ela também vai atrás da democracia, né? Contando a história de Mário Covas. Então, tudo essa parte do renascimento. E o final do vídeo eu acho sensacional quando ele fala assim, né? Na voz do outra coisa que é importante falar, que a narrativa desse vídeo é por vozes de componente da escola, né? O mestre Manguinha, o mestre Bateria, o presidente Pelé, o diretor de harmonia, que é o Sardinha. Então é muito. E o Wallace termina essa narrativa falando o seguinte: eu nunca andei sozinho, porque sempre vocês estiveram comigo. E eu sou a União Imperial. Então a escola nunca teve sozinha. Ela sempre teve essa comunidade, essa confraternização, esse sangue que corria nas veias, que fizeram essa escola chegar em 50 anos. E nós estamos falando exatamente pelo uma escola chegar em Santos há 50 anos é uma vitória, né? Por tudo que eu já vi em jornais antigos, essa tentativa que eu falo de sepultamento. Uma escola chegar a 50 anos é de celebrar, né? Eu acho que a quarta escola que vai celebrar na Avenida, né, foi a X9, Amazonense, Padre Paulo e União Imperial. Então, 4 que estão celebrando seus 50 anos. A Brasil acho que celebrou 65 anos.
Então, isso é fantástico. A forma como que o carnavalesco pegou a ancestralidade, é um enredo afro, mas utilizando as forças dos orixás para contar a sua própria história, que o tempo todo eles estão presentes na nossa vida. Então, esse é o conceito, e eu achei fantástico. Essa é a palavra que tem que ser usada, é fantástico. E aí eu faço contraponto no que você falou, usando o gancho do enredo do ano passado. A proposta que a gente contou no primeiro vídeo era uma coisa, o samba e o que foi para a avenida foi totalmente outra. E eu acho que a proposta esse ano, se for mantida, é sensacional. Como que eu vou contar minha Uhum. história? Pô, tá aquela coisa marcada de começar com o primeiro enredo, aí vem, né, pô, só as alas, né, contando a história, às vezes uma poluição visual, as fantasias. Então, a forma como que tá escrito, eu estou empolgado para ver o visual. Eu me empolguei, desculpa. Eu acho que é um grande, acho que junto com a Amazonense, talvez seja um dos enredos mais difíceis de fazer ser entendido, né? A gente já tem um público, né, que é extremamente leigo para a questão da matriz africana, né? Embora a gente esteja dentro de uma, de uma cultura que tenha, né, a matriz africana como centro, ao mesmo tempo há um grande desconhecimento, né, destes orixás, né? Então acho que um enredo só sobre orixás já seria um grande desafio. Um enredo de associação da sua história aos orixás é um desafio maior ainda, né? Então, quando você disse as fábulas do Beija-Flor, é muito semelhante aqui, né? Acho que não são as fábulas, mas são os orixás associados à sua própria história. É um grande desafio. A escola tem condições de fazer isso? Com certeza, né? Até porque acho que em termos de organização e investimento, né? A União Imperial é uma escola que sabe fazer isso com maestria, até mesmo com consciência, né? Eu acho que ela tem condições, sim, né? É, eu acho que talvez, né? Acho que seria uma coisa mais interessante, uma estética um pouco mais não realista, né? Porque se a sua logo não é realista, eu imagino que o enredo não seja realista, né? Então, eu não sei se é exatamente essa ideia, né? Não sei se tem essa ousadia, né? Na hora do desenvolvimento, mas ao mesmo tempo também é falar de uma coisa tão óbvia, né? Porque, de certa forma, está falando de si, mas de outra maneira, né? Mas fica aí exatamente os desafios. Em comparação a este ano, é muito melhor. Não é o tipo de desenvolvimento, pelo menos, que eu goste, né? Eu acho que quando você, é, como posso dizer isso sem ofender muita gente, quando você quer falar de dois, você não pode colocar cinco. Então, se eu quero falar de duas coisas, eu não posso falar de cinco ao mesmo tempo. Então, acho que você está falando de 50 e você está falando de uma ancestralidade tão grande e ampla, eu acho que isso pode ficar confuso na avenida. Espero que não, espero que dê tudo certo, espero que fique tudo muito visível, mas há grande chance de se virar uma grande confusão narrativa. E eu acho que aqui o samba vai ser o grande norteador do se esse desenvolvimento está de fato assentado ou se ele está com algumas brechas existentes, né? Digo isso aqui para as escolas que às vezes na ânsia de querer nos enganar, junta samba porque não estava tudo correto, né? Então acho que aqui vamos ver qual vai ser o desenvolvimento. Espero que dê tudo certo aí da União Imperial para 2026. Algo mais para acrescentar? Não, só o que você falou. Exatamente, ano passado foi o samba que deu norte pro enredo. Sim. Porque era uma coisa, que eu falei, sendo repetitivo, era uma coisa, a gente achava. Ia ser o Rio no cinema, que no caso ia ser Santos no cinema. De repente, nem a. Teve sim o filme, né, do Queiro, mas do que estava na sinopse não teve nada. Da parte de ser Santos ser produtor cultural. Teve sim nas entrevistas que foram feitas pela Tribuna Santa Cecília, mas na Avenida não teve. Sim. Mas não significa que nem eu falo, ser um enredo confuso, mas que muita gente gostou, muita gente se encantou, porque conseguiu produzir o visual. Então, é isso que a gente fala. Quando o povo entende, ele bate palma, ele aplaude. E é isso que aconteceu. Quando aquele Homem de Ferro entrou na Avenida, acho que é a foto do ano.
Quando ele jogou o jato lá de extintor, meu, aquilo foi fantástico. E o incrível é que o samba, eu achei que não estava rendendo, mas chegava no refrão, era onde explodia, que eu acho que era o grande ponto do samba, era onde explodia, e foi o samba exatamente que norteou esse desfile. Então, a gente não... E eu falava isso, é um enredo, um samba funcional, que se o projeto tiver que ser enxuto, esse samba está dentro do que eles querem enxugar. E a gente não pode limitar o projeto. Eu acho que a União Imperial 50 anos você não pode limitar, você tem que contar exatamente os grandes pontos, e eu acho que os grandes pontos foram essa forma como que foi desenvolvido o texto. Agora a gente precisa ver o visual, que é o grande desafio. É ilustrar o que é aquela coisa. Na tua cabeça está uma coisa, você colocar isso no papel, tirar do papel, amigão, é difícil. E fica no detalhe também, que o Wallace, né, um grande amigo, ele falou, pô, eu vi que você lá deu umas porradas em mim lá do enredo. Tá vendo? A gente não é pessoal. E quando a gente fala, igual você falou, quando a gente critica, critica. Quando a gente elogia, elogia. E eu faço questão de dizer mais uma vez, meu comentário não dá nota e nem tira nota, né? Eu falo o que eu acredito, o que eu sinto e o que eu vejo. Você também pode falar, por isso tem os comentários aqui, tá? Não precisa me ligar no dia seguinte para falar que quer direito de resposta. Como diz o Ângelo da nossa página, eu já sou cancelado, então ser cancelado dentro de um cancelamento não faz sentido. Acho que a grande questão aqui é o quê? Se apresenta uma aula sobre, sei lá, Oxum, em outra aula um enredo da União Imperial, é um enredo sobre o Orixá ou é sobre a União Imperial? Tem que ter isso de forma Sim. amalgamada, né? Então, este é um enredo que demanda uma autoria visual. Eu espero que isso seja o caminho da União Imperial, deixar de ser vice-campeã e ser, enfim, campeã, como foi a X9 no enredo para 2026. Primeiramente, parabenizar Boris, que fez aniversário essa semana, né, recentemente. Então, parabenizar Boris. E a Mel também, que são os nossos, para mim, os grandes folhões de Santos. Espero vê-los em 2026. Para 2026, a X9, atual campeã, vem com enredo. Eu vim aqui para te mostrar que o mar está em todo lugar. E vamos lá. Nos braços personificados o vasto mar, onde as ondas sambam a vida a brilhar. Encontros profundos, mistérios a desvendar, um mundo de cores a nos encantar. Peixes que saltam, corais a florescer, palavras sábias nos ensinam sem temer. Cada ser um verso, uma história a tecer, na sinfonia do oceano a bater, um balé de criaturas em harmonia de seu sambar. Mas ó, como é frágil esse lar encantado. O plástico que flutua, um grito calado, preservar um ato, um gesto sagrado, cuidar dos oceanos, futuro almejado. Vamos juntos, mãos à obra, sem hesitar. Na diversidade, em união celebrar. Proteger os oceanos a reinar. Acho que não é voltar a reinar, né? O mais correto aqui, né? Porque ela ficou em primeiro, né? Ou ela não se considera campeã? Ela é campeã. Então, continuará a reinar, não é voltará não, tá? Estou autocorrigindo essa parte aqui. Daí que ela fala, portanto, tão assim explicativo, né? A escola que fez aí um concurso de logos, todo o ritmo, se ela for o final do desfile. Se for no meio, acho que é mais interessante. Mas acho que se o final for essa parte da preservação, eu acho que quebra esse tom que eu acho que deve ser, ou deveria ser, o direcionamento do desfile do Enredo da X9, que é ser o mar no olhar popular, né? Eu acho que esse foi o direcionamento de enxergar o mar como cultura popular caiçara, né? Cultura popular da cidade de Santos. É um bom direcionamento, tendo em vista que o Marcux está em frente a um dos canais aqui que dão, né, deságua no mar. Então a escola nasceu no mar, né? Cabo Roque, né? Todo esse O povo aí. hino é Povo como se fosse um marinheiro. Um rapaz que tinha uma Exatamente. de marinheiro. Então, assim, está dentro da formação da X9, a escola mais antiga em atividade da cidade de Santos. O que esperar, portanto, aí da X9? Emerson, eu tenho muitos amigos na X9 e eu falei o seguinte, falei assim, eu se fosse contar eu ia descer sobre o mar, eu usaria exatamente os personagens, né? O marinheiro, né? Que foi o autor do principal samba da X9, que é o hino cantado desde 67. Fazia uma associação ao Beleza das Águas de Narum Caetano, que foi um enredo de 75 da escola que foi campeã. Eu usaria alguma coisa assim. Aí a pessoa falou assim, então, mas esse é um outro enredo. Então, a proposta da escola é exatamente usar Iemanjá como figura de trazer sabedoria,
trazer ensinamentos e para mostrar que tudo que ela está trazendo, né? Pô, todo mundo vai lá e pede para ela. Pô, mas não cuidam do mar dela, não cuidam do lar dela, não cuidam da diversidade que tem, que ela rege, que ela tanto qual eu tive acesso, que ela vai pedir para ela lá, né? Vai ter de novo, né, essas pessoas que desbravaram o mar. Ainda tem muito mistério. O que tem lá embaixo, né? É possível chegar? Não, não é possível chegar. Né? Já foi provado aí o Submarino em 2020. Essas referências melódicas dos cantos para o mar. E aí chega nessa parte da preservação. E ele até uma coisa que é interessante que eles pontuam na sinopse, que fala que o mar é uma ponte de cultura, né? Para o Rio, para o Porto de Santos, para o mundo. E foi exatamente essa conexão de mar que surgiu em 2015 da escola. Então é mais uma vez a escola conectando com o mar. Então não é uma coisa, o X9 fala de mar, não tem nada a ver. Bom, não tem nada a ver se você não conhece a história da escola ou se você não quer entender ou conhecer a logística, não, a ideia. A todo momento o mar está conectado. E é exatamente essa reflexão, o final, pelo menos, do enredo, que dá a entender, a reflexão é exatamente isso. Né? Iemanjá, né, na hora da fé, na hora de você recorrer ao divino, você leva o seu barquinho lá. Mas durante o ano, depois disso, você preserva o meio ambiente, você preserva o mar, você tem consciência de ecologia, essa é a mensagem. Aí fica de novo na minha cabeça, né? De novo é mais um enredo que eu vejo da X9 e eu não consigo ver na avenida. E as pessoas acham, pô, mas toda hora você fica com um berro da escola, toda hora você dá porrada na escola. Não, não é, a gente não tem problema nenhum de chegar aqui e falar que não entendi e chegar na avenida e achar fantástico. Pô, eu entendi isso, foi aquilo, passou. Agora, eu não entendi muito exatamente como você falou, a proposta. Eu entendi essa parte da Iemanjá ser o fio condutor exatamente pela parte divina, a parte dela ser a guardiã, a rainha do mar e ter tanta degradação, às vezes pela mesma pessoa que vai lá levar o barquinho é a mesma pessoa que joga um plástico, deixa um plástico na areia, uma latinha lá de cerveja, não recolhe o próprio lixo. Então, essa é a conexão. E do samba, exatamente tem essa parte. Houve no início, algumas pessoas falam assim, foi pedido que não se apegasse tanto na parte de Iemanjá. Mas a maioria dos sambas se apegaram a essa parte, e a própria logo da escola tem o espelho. Então, ela é a personagem central dessa história. Não tem como negar. E é, sim, também um enredo religioso. Quem acha que não, é, sim, um enredo religioso. Tem viés religioso. Sim. Eu não sou muito fã dos rumos, né? E acho que eu comecei a ter um pouco mais de pé atrás com a proposta, com a logo. Não acho que a logo seja feia, mas acho a ideia da logo muito genérica. Eu acho que é muito assim, óbvio demais, né? Eu acho que o enredo poderia ter um potencial antropológico muito grande, né? De ser denso, né? De ter uma densidade ali nesses enfrentamentos, né? De fazer hibridações religiosas, de hibridações de crença, né? De crendices, né? Até mesmo históricas, né? De observar essa realidade. E quando, de novo, né, se termina na questão ambiental, eu acho que fica uma coisa também um pouco óbvia demais, né? Então, acho que, no geral, todos os outros enredos são ótimos, são muito bons, mas acho que quando a gente vai pegando, assim, coisas, né, deles para gerar alegoria, fantasia, samba enredo, comissão de frente, bailado de Mestre Sala e Porta-Bandeira, a roupa do Mestre Sala e Porta-Bandeira, eu acho que quando a gente vai chegando nessa questão um pouco mais pontuais, a gente começa a perceber que talvez tenham escolas que têm um grande trabalho pela frente e outras que talvez o grande trabalho é não ter dinheiro, né? Mas é basicamente isso, né? Essa é a grande magia do Carnaval Cientista, né? Você tem 4 escolas que têm um orçamento, embora muitos não gostem de ficar feliz, mas é a realidade. Tem 4 escolas que têm um orçamento um pouco maior e 4 escolas que estão aí tentando ter um conforto para os seus desfiles. E as 4 escolas que estão buscando ter conforto têm os melhores enredos do grupo especial, sem nenhum problema. E essas 4 escolas que estão mais consagradas, elas têm ali desafios que eu acho que elas não precisavam estar criando. Mas se elas criaram, eu espero que dê tudo certo e que seja um show aí de espetáculo visual, audiovisual e que dê tudo certo, né? Mas no geral, acho que para mim o grande enredo é exatamente da Real Mocidade. Acho que
interessante. Gostaria de ver esse tipo de proposta, inclusive em São Paulo. É um centro de arte. Não, eu ouço porque eu tenho corrente. A IA não faz isso ainda. Coloca tudo errado, tá corrigindo, então é melhor fazer manual. Mas eu vou ser muito sincero com você. Eu gostei dessa safra de enredo. Eu acho que tem muita criatividade. Santos está apostando muito nessa parte de criatividade, né? Exatamente porque no enredo que ninguém dava nada, uma peregrinação para Nossa Senhora Aparecida, que muita gente não dava, eu também não é que não. Eu dava. Sim, você acreditava. Até a gente chegou a conversar sobre isso. Eu não acreditava, mas não é porque eu não sou devoto, não, eu não via. E onde que acontece essas coisas? É no carnaval, é no desfile, é na avenida, né? Aquele desafio, aquela chuva que caiu e fazer aquele espetáculo. Até uma coisa curiosa, eu contei a história, eu só contei a história com meus avós. Meus avós não ficaram acordados para assistir na TV, não esperava que isso acontecesse. Eu contei para minha avó, falei assim, a história foi essa e aconteceu isso. No dia seguinte, aqui no meu quarto tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, mas o que é isso? Ela falou assim, a santa, por tudo que você contou que isso aconteceu, eu acho justo você ter ela aí. Então, é muito, muito curioso isso, porque eu mesmo, o tempo todo, não vai, o samba não vai, não sei o que, não sei o que. Chegou na hora, aconteceu, né? Tinha outro samba, que no caso da Independência, que eu achei que ia funcionar super bem, e não funcionou tão bem na parte, não de execução, na parte de desfile. Então, o carnaval, ele pega essas peças na gente. A gente não tá aqui para acertar, eu não sou vidente, eu não sou profeta, eu sou comentarista. Eu falo o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu acredito. Então, você também tem o direito de pensar, se acreditar e etc e tal. E é isso. No mais, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Você sempre dando espaço para o seu carnaval, para mim principalmente. Acho que se eu cheguei nesse ano na TV foi exatamente essa parceria que a gente faz, conversando, comentando de carnaval. Eu sendo sincero o tempo todo, falando que eu acredito. Em nenhum momento eu falo aqui para fazer política. Deixo claro isso para todo mundo. Eu não venho aqui para fazer política porque eu não quero ser nada em nenhuma escola nem na liga. Eu tenho meu canal de comunicação. Então é lá que eu quero fazer meu trabalho. Se eu quisesse ser político, eu estava querendo participar de uma escola ou da liga. E não que seja uma péssima escolha. Não, eu escolhi ser jornalista, escolhi esse lado e escolhi porque Santos me dá essa liberdade de fazer esse trabalho. Às vezes toca o meu telefone, toca. Às vezes chega áudio aqui exatamente arrogante, extremamente arrogante, chega. Mas o entendimento do trabalho que a gente faz é muito maior do que outras cidades. Às vezes um comentário que você faz, a pessoa vem e quer esclarecer. Em outras cidades, a pessoa vem te cobrar. Por que você falou isso? Mas quem que é você para estar falando isso, né? Em Santos não acontece. Pelo contrário, há um respeito pela imprensa e pelo nosso trabalho. Então, enquanto houver esse respeito, eu vou continuar trabalhando. E quando não houver, a gente expõe, né? Porque, como falaram, né? A gente não deu prêmio. A gente nunca deu prêmio, a gente só fez destaque. Então, também precisa entender o que a imprensa faz. A gente não está aqui para degradar ninguém, nem o trabalho de ninguém. A gente está aqui para comentar. E exatamente nos nossos comentários, é que engrandece a festa, é o que engrandece o que vai ver na avenida. E a gente pode ter certeza, talvez tenha visualizações aqui, 200 visualizações, mas são visualizações de pessoas que vão colocar a mão na massa e vão falar assim, poxa, eles falaram isso, vão ter mais carinho, vão ter mais cuidado, porque na avenida passa muita coisa e tem muita gente que não entende. Não é porque as pessoas não entendem carnaval, é porque realmente ficou uma coisa meio mecânica de produzir carnaval e perdeu a essência da festa. Uhum. É isso. Antes que alguém do grupo de acesso, porque você não está falando do grupo de acesso. Quando as outras duas escolas anunciaram seus enredos, Bandeirantes e Sabuó, imagino que seja, anuncie. Mas quando a Brasil, né, estiver organizado o suficiente para anunciar o seu enredo, esperamos aí um grande enredo, inclusive da escola. E então, quando o nosso quadro enredou, ele só acontece quando todas as escolas do grupo lançam um enredo, né? Então, o grupo de acesso faltam duas escolas, Bandeirantes, Sabuó e Brasil. E então faltam essas duas. Quando essas duas escolas anunciarem, aí a gente vai fazer o enredo do grupo de acesso. Assim como em São Paulo, estamos esperando a gloriosa escola da Barra Funda anunciar o seu enredo, para termos talvez ali a completude do grupo especial, mas eu não posso fazer, porque se não tem como falar de todos, né? Mas o fato é isso. Esse foi o nosso, portanto, enredo do grupo especial de Santos.
se a gente for fazer, pelo menos eu sou uma pessoa que não tem filtro, né? Quem me conhece pessoalmente sabe disso. E eu diria que das 8, pelo menos 6 elevaram o nível delas próprias para maior, né? Para uma qualidade muito maior. E acho que outras duas ali mantiveram o que elas já estão fazendo. Então, no geral, os 8 enredos são bons para todas as escolas, né? Para os seus projetos, para suas propostas. Espero que dê tudo certo, né? Espero que tudo ali, né, se desenvolva. Espero que chegue dinheiro. Espero que a Prefeitura de Santos invista mais ainda nas escolas. Agradecer e parabenizar a Liga das Escolas de Santos, né, que tem ali uma preocupação de explicar, não exatamente explicar o enredo, mas ela ali está ali anunciando quais são os enredos das escolas, ali dentro também do orçamento que ela tem, é possível estar fazendo essa divulgação muito melhor do que no Carnaval de 2024 para 2025. Então, eu estou esperando que para 2025, 2026 tenha ainda uma melhor cobertura, um melhor, né, acompanhamento das escolas de samba. E é basicamente isso. Nós, o Sambistas de Depressão, adoramos falar de Santos, né? Porque eu estou no Guarujá, estou aqui do lado de Santos, mas é porque é um clima de carnaval, né? Muito semelhante ao que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Então até nisso é semelhante, né? Diferente da nossa Sibéria, né, paulistana, que ali é o frio, reina e gela todas as pessoas, né? Em Santos não, Santos ainda tem aquele calor da nossa do nosso setor zero, que eu carinhosamente apelido setor zero das nossas cadeiras de praia, daquele povo ali todo oriçado para saber o que vai acontecer. É maravilhoso, mas é basicamente isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que E o vem a mais gente. legal do. Pode Só, falar. só, não quero te cortar, mas só do setor zero, só para explicar para as pessoas, antigamente era tapume de ferro, não dá para ver. Agora eles Sim. colocaram como se fosse alambrado, que é exatamente para as pessoas assistirem o desfile. E eles criticam, eu fiquei parado um tempo lá, eles estavam criticando tudo que estavam vendo. Mas é a magia do carnaval, né? Semana que vem a gente vai ter o primeiro grandes carnavais sobre a cidade de Santos, que a gente vai falar de um ano dos desfiles aí do grupo especial. Não vou falar o ano, tá? Mas a gente vai fazer ele. Já adianto que talvez muita gente não viu, porque ele vai ser baseado em jornal, tá? Então, é basicamente isso. Então a gente vai relembrar aí, portanto, o carnaval dos anos 80 na cidade de Santos. E é isso. Episódio 197 é o próximo. E aí a gente vai iniciando para o episódio 200, que a gente vai relembrar alguns episódios exclusivos do nosso podcast. Claudinho, sempre é um prazer estar aqui com você. Como eu já disse, adiantando, a gente vai ter mais para frente aí um documentário sobre a cidade de Santos. É o meu desejo e espero que isso aconteça, ter também uma mesa de debate sobre o Carnaval Santista, né? Estamos aí, portanto, vendo possibilidades, assim como a gente fez em São Paulo, vamos tentar fazer também em Santos, para a gente pensar o Carnaval de Santos por outros olhares, por outros vieses, e ninguém pode dizer que a gente não está tentando, eu pelo menos estou tentando, na medida do possível e da minha vontade, que é pouquíssima, mas estou tentando. E eu espero sempre ter aí o Claudinho, também as outras pessoas que comentam o Carnaval de Santos, mas as pessoas têm um pouco de timidez, né? Então só sobra o Claudinho aqui para falar com a gente. Na verdade, eu falo assim, quem tem amigo tem tudo, né? Uhum. E Porque se inimigo não. também, né? Ah, com certeza. Mas eu prefiro os amigos, os inimigos deixa para lá. Quem tem amigo tem tudo. Mais uma vez, só falando, agradecendo você, porque desde a primeira vez, acho que eu já falei isso outras vezes, acho que você acreditou mais em mim do que eu em mim, né? Eu mesmo. Aquele dia que eu tava nesse mesmo lugar aqui, vocês estão vendo no meu quarto, estava saindo para ir trabalhar, eu trabalhava à noite, e aí eu recebi uma publicação, né? Indicado por jornalismo. Claudinho Santos Carnaval. Eu falei, ué, será que sou eu? E aí, dali em diante, minha vida mudou, fui parar até na televisão, coisa que eu nunca imaginei. Então, isso se dá essa parceria que eu tive com você. A gente discorda, mas ao mesmo tempo a gente concorda com muita coisa e isso não nos faz inimigos, isso engrandece. Eu aprendo muito com você e acredito que você também acaba aprendendo um pouco comigo. E eu acho que essa é a melhor junção que tem, um historiador e um jornalista. O carnaval, historicamente, é assim que funciona. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, obrigado do Sambista Depressão, seu podcast. E é isso, muito obrigado mesmo. É isso, gente. Para quem sempre reclama que não tem conteúdo sobre o Carnaval de Santos, 1h40 aí para você
ouvir ou não ouvir, ou sem velocidade 2.0, fica à vontade. Então até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau.